A pergunta do Renato está muito bem posta e o assunto que ele levanta é um dos mais sérios. O próprio Jesus ressuscitado, conversando com seus discípulos, apóstolos, e nesse caso com um dos seus irmãos chamado Tiago, e isso está escrito em um manuscrito que virou livro depois, porque foi chamado o Evangelho de Tiago. Jesus crucificado, conversando com seu irmão, que ainda estava vivo, dizendo: Tiago, eu não recebi a minha investidura, ou seja, eu deveria ter recebido a minha vestimenta de suzerano celestial. Mas os arcontes do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu, ou seja, os arcontes dos céus, entre aspas, que envolvem a terra, não quiseram me dar, diz Jesus nesse livro. Quem são os arcontes? É uma expressão grega, que esses livros foram escritos na linguagem grega, e na aramaica e na grega, que significa os donos dessas realidades paralelas que funcionam em torno da Terra. E assim, Jesus, nesse livro, diz, inclusive, Tiago, quando chegar a hora da tua morte, que o seu eu for passando por esses céus, esses arcontes vão tentar segurá-los, mas blá, 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 blá. Ou seja, Jesus estava falando exatamente com o irmão dele, e isso que o nosso irmão Renato pergunta. E quando a gente perder esse corpo físico, o eu da gente vai se meter, vai ser capturado para uma outra matrix, para uma outra faixa de realidade, vai ter que ficar ainda em ilusão, obedecendo a coisas absurdas. Renato, esse assunto ele é dramático, porque, assim, infelizmente, acontece com muita gente. Existem dois níveis que envolvem a vida humana no sentido de possíveis destinos pós-vida. O próprio Jesus ressuscitado, ressuscitado com um discípulo dele chamado Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos apóstolos de Jesus, que quando Jesus foi preso na quinta-feira, ele fugiu. Então Jesus foi crucificado na sexta de manhã e Bartolomeu ficou de longe vendo Jesus na cruz. O único apóstolo que ficou aos pés de Jesus foi João. Os outros fugiram, Bartolomeu inclusive. E nesse livro, o Evangelho de Bartolomeu, que é também um apócrifo, Bartolomeu conversando com Jesus ressuscitado, Bartolomeu diz: Mestre, desculpe, eu fugi quando você foi preso, mas eu fiquei olhando lá para você na cruz e de vez em quando eu enxugava minhas lágrimas na minha roupa e teve uma hora que eu enxuguei e quando eu olhei para a cruz você não estava lá, você tinha saído. Depois eu enxuguei novamente porque achei que estava vendo coisa errada. Quando eu olhei de novo, você estava na cruz. Mestre, você foi a algum lugar? É esse o tema do livro, o Evangelho de Bartolomeu. Aí Jesus, ressuscitado, diz a Bartolomeu: sim, eu fui. Eu dei 500 passos descendo na direção do inferno, porque lá eu fui medir forças com os dois seres que dominavam o inferno, que seriam Belial e Hades, ou Hades, o irmão de Zeus. Por quê? Porque eu fui libertar a alma dos humanos que, desde o tempo de Adão, quando esses seres humanos morriam, eles eram aprisionados junto com os demais seres no Tártaro. Então, assim, na espiritualidade se sabe, ainda que isso seja pouco dito nas reuniões mediúnicas, que a vinda de Jesus à Terra, vamos assim dizer, o fato de Jesus ter passado a existir com a concepção imaculada de Maria, como os católicos e cristãos falam, e de fato foi, o Jesus ele adquiriu uma autoridade moral que lhe permitiu
libertar as almas dos humanos que estavam aprisionadas nessas matrix, nessas faixas de matrix doentias. Desde então, os humanos não mais vão para essas coisas que são dominadas pelos tais seres demoníacos do universo vizinho, os tais arcontes. Isso não é espiritualidade. É porque os eus humanos saíam muito densos e essa turma conseguia capturar. Só que de Jesus para cá, os eus humanos estão indo para os ambientes espirituais da espiritualidade humanizada, terráquea, que não tem nada a ver com tártaro, blá, 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 desse universo aí vizinho. Mas, ainda assim, nesse contexto espiritual, existem os níveis mais baixos e desagradáveis, que são tipo Matrix, em que o eu da gente fica preso lá. Por que o eu da gente fica preso lá? O que é que define que um eu vai para ali ou para lá? É a sensação do eu. Como? A sensação do eu. Nós, humanos, não damos a mínima para a sensação devido à nossa ignorância. Mas o que de mais existe, o que mais importante existe na arte existencial de um psiquismo é saber produzir as suas próprias sensações. Por quê? Porque quando esse corpo morre, a sensação que você se sente existindo nesse exato momento, ela continua existindo do jeito que você sente aí, ininterruptamente, o que implica dizer que o seu eu espiritual vai para a espiritualidade carregando o conjunto das sensações que marcadamente você colecionou ao longo da vida nesse corpo. Se você foi alguém que só tem as sensações que a vida produziu em você, isso é você. Mas se você usou de processos respiratórios conscientes, respirando mais profundamente, marcando as sensações definidoras da sua face espiritual, no campo da dignidade, da decência, da virtuosidade, não é do moralismo barato, estou falando de valores profundos de consciência. Diariamente, quando meu corpo acorda, eu já marco a sensação que me caracteriza enquanto eu, Rogério, sou dono de mim mesmo, gestor de mim mesmo, e várias vezes ao longo do dia eu me reinicio naquele padrão de sensação que eu crio, e à noite eu me cobro se eu fiz aquilo. Isso é o mental, uma das práticas do mental. Então, assim, se você pratica uma sensação ao longo do dia, se a morte pega seu corpo naquele dia, a sua sensação define para onde você vai. Se sua sensação for primitiva, primária, medíocre, vagabunda, sem charme, sem classe, alguém que está pedindo o tempo todo, só quer receber, blá, 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 você vai... se você é viciado em Coca-Cola, em sexo, em cigarro, em bebida, em drogas, você vai para onde? Você vai para onde tiver pessoas com essas mesmas sensações, espíritos cativos dessas mesmas sensações. Mas se você é um espírito que é gestor de si mesmo, que você é quem comanda a sensação que você sente, e não a vida impõe a sensação que ela quer lhe marcar, quando você é gestor de si mesmo, você vai para onde você quer. Todos os portais eles são abertos porque a sua pulsação serve de senha. E, normalmente, o espírito que lhe anima, que também deve ser uma consciência particularizada espiritual, vibra numa sensação, num tipo de frequência ressonante com a do seu corpo humano. Então, assim, respondendo a você, meu irmão, é a sensação de cada um de nós. Nós não somos definidos por essa cara, é pela frequência que sai de nós, pela pulsação. E a frequência e a pulsação dependem da sensação que identifica cada um de nós. Por isso que no mental eu trabalho em mim mesmo diversos conjuntos de sensações que eu lido com elas ao longo da vida, eu crio as minhas sensações, eu tenho o meu próprio kit de sensações.
Então, assim, quem é alguém que sabe sintonizar-se com o bem e o belo, com o decente e o digno, mesmo errando, já que nós humanos erramos sempre, o importante é que é não repetir erros, é não se sujar, não tem o menor perigo de ser capturado, porque é tudo muito natural, é tudo ressonante. O que é que eu preciso fazer quando morrer para não ser preso? Nada. Quando, entre aspas, a gente está desconfiado que o corpo está morrendo ou morreu, ninguém tem que fazer nada porque tudo acontece meio que automaticamente. O que é o automaticamente aqui? A sensação do seu eu se dirigindo ao ponto em que o seu centro de consciência espiritual já se encontra ali estabelecido, de acordo com a sensação existencial dessa consciência particularizada. Espero ter ajudado um pouco na resposta, para que isso possa ser refletido mais profundamente.